traga o pequenino Cauã aqui à frente. Muito bem, aqui está o Cauã com a titia, vovó. Cadê o vovô? Vovô, lá a mamãe e o papai. A irmã Mineovina, como vocês estão vendo, ela está ali agora fazendo uso da muleta e ela diz: pastor, peça à igreja que ore por mim. Essa fase de vida agora, então peça ao Senhor. Então não esqueçam de orar pela irmã Minervina. Irmãos, nós temos aqui o Cauã. O Cauã chegou para a alegria do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos titios. E numa época como essa, criar filhos diante desse mundo tão perverso, cruel, é tremendamente difícil. Mas o Cauã tem na família princípios. E se não for criado dentro desses princípios, é preocupante. Mas se for criado dentro desses princípios, a Bíblia diz: há esperança. Então, eu jamais me nego a orar por uma criança, nem por adultos, muito menos por uma criança. Então o desejo desse pastor é que essa criança venha a ser uma bênção na vida dos pais, na vida dos tios e na vida dos avós. E que esse pequenino cresça e realmente seja ele um servo do Senhor, apesar de estarmos num mundo tão mal, mas que ele dentro da infância entenda, abra o coração ao Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, nós vamos agora nos colocar em pé e eu vou orar pelo pequenino Cauã. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa criança que veio e que ela seja um instrumento no qual o Senhor possa usar a fim de fazer uma grande obra na sua família. Que o Senhor abençoe seus avós, que eles passem a essa criança os valores da palavra. Abençoe seus pais também, Senhor, que entendam, se conscientizem da grande responsabilidade que receberam, porque a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, e heranças são para serem bem administradas. Que o Senhor abençoe o papai, a mamãe, e que eles tenham, ó Deus, a alegria de criar essa criança nos Teus santos caminhos. Pai, agradecemos que esse menino tenha saúde, cresça e tão somente viva para servir o Senhor. Que o Senhor o abençoe e o guarde, lhe dê um caminho desembaraçado e a proteção do céu. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém. Podemos sentar, vai aqui um abraço aqui na família, viu? Papai, mamãe, viu? Titio, vovôs. O vovô e a vovó ali só baba. É assim mesmo. Deus os abençoe. Oração para livramento, versos do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Não escondas de mim, Senhor, a tua face. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Deus meu, em socorrer-me. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, pois tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria, quando o pastor disse que essa poesia seria dedicada aos visitantes, eu disse para ele, pastor, e ao senhor também, aqui agora, quando ele chegou, porque eu gostaria de ter feito isso no dia que foi comemorado o aniversário do pastorado dele, mas não é possível todos os irmãos que querem prestar uma homenagem naquele dia pelo tempo. E quando eu disse assim, ele disse: irmã, eu vou citar isso hoje. Eu disse para ele por que eu gostaria de fazer isso, porque é um dos salmos preferidos dele, esse e o Salmo 86. E ele cita isso no livro Vitória na Depressão, que é um livro de uma ajuda sem explicação. Primeiro, porque ele é baseado na palavra de Deus. E eu digo isso porque já o li várias vezes, e cada vez que o leio, eu sou beneficiada. E ele disse que iria citar o salmo na mensagem de hoje, que ele se refere no livro. Por que eu estou dizendo isso? Para agradecer ao nosso Deus a tua
atuação do Espírito do Senhor no meio da igreja dele. Porque poderia dizer assim, ué, quem falou? Ou foi combinado? Então, irmão, eu estou dando esse testemunho. Por isso. Então, que Deus nos abençoe e que nos ajude a estarmos comprometendo mais em oração pela igreja, pelos pastores, e eu digo isto, a começar de mim. Eu preciso e muito comprometer-me mais com a vida de oração. Que Deus nos ajude. Amém. Meus amados, nós vamos fazer a leitura da Bíblia, e isso que a irmã Edinalva falou, realmente não foi nada combinado, eu nem sabia disso. Agora nós vamos hoje pregar uma mensagem procurando ajudar a igreja em várias áreas. E eu fui assim tocado a falar sobre sofrimento, angústia e depressão. E espero que seja um consolo para o coração de todos vocês, porque conforme eu perguntei aqui, ninguém até hoje ficou sem derramar uma lágrima, até mesmo por um motivo de alegria e também muito mais pelos motivos das dores inquietantes do sofrimento da vida humana. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, olha a palavra angustiados aí, não por queremos ser despidos, ninguém quer morrer, né? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra. Podeis assentar, amados. Transformando a depressão em bênção. Eu li essa semana comovente, aliás, alguns tempos já atrás, mas essa semana me detive bem no testemunho de um pastor. Ele chama-se Jack Hinton, e ele é da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e ele estava fazendo um trabalho num leprosário. Ele, além de ser pastor, é ministro de música. Então, na hora de convocar aqueles leprosos, muitos convertidos, outros ainda não salvos, ele estava pregando, ia pregar a palavra, ele estava antes cantando uma série de hinos. E de repente, ele olhou no relógio, esse pastor, e disse, olha, ainda há oportunidade para cantar mais um hino. Foi quando então ele ficou perplexo. Uma mulher, que estava o tempo todo de cabeça baixa, com um pano sobre a cabeça, a mulher levantou a mão, ou o que tinha restado da mão, o leprosário, e olhou para o pastor. E quando ela olhou para o pastor, aí o pastor percebeu a fisionomia dela. Não tinha as orelhas, a lepra já tinha comido o nariz, e parte dos seus lábios já estavam sendo comidos. Ele olhou para ela, e ela disse, pastor, podemos cantar o hino Quantas Bênçãos? Aquilo foi um petardo no coração daquele homem. E ele começou a cantar junto com a congregação. Se da vida as vagas procelosas são, não é esse? Quantas bênçãos, dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Note bem quem pediu para cantar o hino. Já não tinham mais as orelhas, nem o nariz, um pedaço do lábio, e as mãos era o que restava. Pastor, canta quantas bênçãos. Ele não aguentou, quando começou a cantar o hino, ele saiu chorando. Saiu do santuário ali, do leprosário, saiu, foi lá fora, e alguém que estava junto com ele, da equipe de música, acompanhou ele. E disse, pastor Jack,
acho que nunca mais o senhor vai cantar esse hino, não? Ele disse, pelo contrário, eu vou cantá-lo, mas não da mesma forma como cantei até agora. Nunca mais da mesma forma como eu cantei esse hino até agora. Queridos, onde eu quero chegar com isso? Nós sofremos e às vezes não entendemos muita coisa porque que vem sobre nós. Uma da interrogação do livro de Jó é essa: por que o crente sofre? Por que o crente tem depressão? Por que o crente tem angústia? Por que o crente tem melancolia? Por que o crente passa por tristezas na vida? Jó queria essas respostas. E Deus não disse para ele o porquê. Deixou ele sem resposta. A única coisa que Deus fez foi, em cima das perguntas de Jó, Deus fez outras perguntas a ele. Então, amados, há muitas perguntas, nem todas têm respostas, mas há uma coisa, está escrito na Bíblia: embora hajam muitas perguntas, poucas respostas, mas há uma presença constante, quer seja no maior braseiro do sofrimento, há uma presença constante. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja em que situação for, Ele está lá. Ele está lá na fornalha. Ele está lá fechando a boca do leão. Ele está lá derrubando os Golias. Ele está ali nos ajudando. Por incrível que pareça, a gente lê muito isso na Bíblia, principalmente Hebreus 11, e não consegue entender. É aí que Ele nos ajuda a tirarmos forças da fraqueza. Porque, irmãos, se nós olharmos para a nossa vida até hoje, se você se lembrar dos vales que você já passou, você só vai entender uma coisa: passei aquilo tirando forças que eu não sei nem de onde vinha, mas nós sabemos. Nós tiramos forças da fraqueza. Lembre-se do que Deus disse a Paulo, quando ele tirou: afasta de mim esse espinho. Quando ele apelou, suplicou, rogou, e Deus disse: a graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos irmãos, eu queria comentar com os irmãos a grande pergunta: por que o crente sofre? Por que o crente tem depressão? Em primeiro lugar, vamos entender que Jesus e Paulo e muitos outros textos já deixavam claro que nós íamos passar por isso, né? Textos sobejamente conhecidos. Lá em João 16:33, o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? No mundo tereis... Agora preste atenção nessa palavra aí, aflições. Sabe como essa palavra podia ser traduzida para o nosso idioma, o português? No mundo tereis depressões. Porque a palavra depressão significa uma angústia, uma grande aflição. E quando Jesus está falando tereis aflições, Ele não está falando de pequeninas aflições, Ele está falando de grandes aflições. Daí Ele dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus passou por uma terrível depressão, como nós veremos. Então lá, Paulo em 2 Coríntios, que nós lemos aí, ele fala que nessa casinha de barro, nós somos o quê? Somos agredidos por momentos de depressão, uns de menos instância, outros de maior peso. Então, amados, vamos ver em primeiro lugar, são três coisas: a depressão nas páginas da Bíblia. Em primeiro lugar, a angústia, o sofrimento, a depressão nas páginas da Bíblia. Salmo 143, verso 4. Salmo 143, verso 4. Davi faz uma súplica aqui, um rogo por uma libertação. E no verso 4 ele diz o seguinte: por isso dentro de mim esmorece, olha, esmorece, enfraquece, fraqueja o meu espírito, e o coração se vê turbado. Turbado é inquieto, ansioso. Bem, aqui nós temos, entre outros vários versos da Bíblia, aqui nós temos a definição da depressão. A definição da depressão está aqui, olha: um crente deprimido é um crente esmorecido e turbado.
Então a depressão, ela traz a angústia, o sofrimento, ela traz uma inquietação e um esmorecimento, uma fraqueza. Você fica num estado de sem aptidão. Então isso definidamente, bem definido, é o que Davi estava passando. E também, quando ele fala esmorecido, ele está dizendo que o sofrimento, a depressão principalmente, ela nos faz nos arrastarmos de um dia para o outro. O deprimido, o angustiado, o afligido, o aflito, ele não vive um dia, ele se arrasta de um dia após o outro. A depressão leva a gente a se arrastar um dia após o outro. Em outras palavras, uma pequenina coisa exige um grande sacrifício a ser feito. Esse é o deprimido. Então vejam que a depressão, ela não é estranha, ela não é uma coisa só do povo secular. Não, a depressão é uma coisa que está na Bíblia, nas páginas da Bíblia. O primeiro sintoma do medo, da depressão, Adão já foi logo dizendo: eu tive medo e me escondi. O grande sintoma da depressão é medo. O depressivo, ele tem medo de tudo. E foi a primeira miséria que entrou no mundo, foi o medo. Lembre-se, tive medo e me escondi. Então o deprimido, aquele que está aflito, ele se arrasta de um dia para o outro. E no caso, esse era o caso de Davi. Jeremias também dá uma definição de depressão nas páginas da Bíblia. A depressão, quando ela toma conta, aí fica aquela impressão no aflito: eu nunca mais saio dessa, não tenho saída, não vejo a luz no final do túnel. Veja lá em Jeremias capítulo 15, versículo 18. Eu vou me preocupar mais em ler para poder desenvolver os outros pontos. 15, 18. Olha, presta atenção aí. É Jeremias falando: porque dura a minha dor continuamente, olha só aí, e a minha ferida me dói e não admite cura. Quer dizer, não vou ficar curado, não saio mais dessa. Não saio mais dessa. Seria tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Quer dizer, até a fé é questionada. Será que Deus não me ouve? Será que a minha oração é ilusória? A minha fé é ilusória? A depressão, ela não traz pensamentos positivos, é uma avalanche de pensamentos negativos que vem na mente da pessoa. E normalmente a pessoa que está passando por aflição, tristeza, depressão, a mente fica mais enfraquecida e os pensamentos negativos se assoberbam. O que realmente acaba sendo o peso maior, porque vem essa sensação: não tenho saída mais nesse túnel, eu não saio dessa. E Elias, para não me alongar muito, para ir terminando esses exemplos bíblicos, Elias, ele não queria ver gente, se enfiou dentro de uma caverna e ficou esperando a morte. Agora, paz, o homem desafiou 450 profetas de Baal, o homem fez o que fez. Aí a Jezabel ameaça ele: eu vou te matar. Quer dizer, desafiou 450 profetas, desafiou tudo aqui, no fim ficou com medo do que a mulher falou. Sabe o que foi? Dele um desgaste emocional tão grande. A depressão também é oriunda de estresse, desgaste. Deu-lhe uma depressão, uma angústia tão grande, ele se enfiou numa caverna, não queria ver ninguém, mas não queria ver ninguém. Um dos grandes sintomas da depressão: não quer ver gente. O deprimido não quer ver gente. Quem está passando por um sofrimento muito grande não quer ver gente. Eu disse que esse é um dos. Regras têm exceções. Não quer ver gente. Veja lá em 1 Reis 19:4. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, verso 19, verso 4. Capítulo 19, verso 4. Capítulo 19, verso 4. Ele mesmo, Elias, se foi ao deserto. Quero solidão, quero ficar sozinho. Caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. O deprimido não quer ver gente, quer ficar sozinho, às vezes quer até morrer.
às vezes quer até morrer. Meus queridos, o maior exemplo, para terminar esse ponto, vem da pessoa de Cristo. Veja lá em Marcos 14, 34, os evangelhos citam isso, mas Marcos dá uma especificação bem mais clara. Marcos capítulo 14, verso 34, quando o Senhor Jesus Cristo está no Getsêmani, e ali a crucificação foi a crucificação do seu psique, ali foi a crucificação da sua alma. No capítulo 14, no verso 34, olha o que o Senhor diz lá no Getsêmani. Ele disse para os discípulos, verso 34, a minha alma está profundamente triste até... O que vocês entendem por profundamente triste? Note que ele não disse a minha alma está triste. Ele disse a minha alma está profundamente triste. Ou seja, eu estou numa depressão muito grande. Eu estou numa angústia intensa. Até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Meus queridos, estes exemplos que eu estou mostrando na Bíblia mostram a realidade da depressão já dentro da Bíblia. E a falta de conhecimento sobre este assunto dá ensejo a determinadas perguntas muito simplórias, e que, em vez de ajudar, até atrapalham aquele que está sofrendo, que está angustiado. Há perguntas como: olha, você tem que reagir. Você tem que reagir, por que você não reage? Outros dizem: você precisa orar mais. Isso é falta de oração. E outros dizem: levante-se, sorria. Agora, como é que vai levantar e sorrir se não há nenhuma vontade de viver? A angústia está muito forte. Então, queridos irmãos, é preciso entender que a depressão, a pessoa não quer ser deprimida. Pelo contrário, a pessoa sofre com aquilo. É uma doença de efeito. A depressão, ela é uma doença de efeito, ela não é a causa. Ela é o efeito de alguma coisa, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Ela é efeito. Assim como uma febre denuncia uma enfermidade, a depressão está denunciando um coração enfermo. Alguma coisa está lá dentro. E aqui é que eu quero agora mostrar, em segundo lugar, já vimos que a depressão, o sofrimento é bíblico, ninguém escapa. Como eu disse aqui, quem nunca chorou, ninguém aqui ficou sem chorar. Nós já choramos, passamos por sofrimentos, passamos por depressões, algumas mais leves, outras mais agudas, enfim, ninguém fica sem isso. Agora, há um objetivo nisso, é aí que eu quero que vocês entendam isso, há um objetivo nisso. Mas em segundo lugar, vamos ver o maltrato. O maltrato causado pelo sofrimento e pela depressão, principalmente a depressão. Vamos lá para 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi o quê? Acima das nossas forças, a ponto de... Agora eu não sei o que vocês entendem aí, ó. O que vocês entendem daí? A ponto de desesperarmos da própria... Olha aí, entenderam o que o apóstolo Paulo está falando? Foi uma coisa tão grande, um sofrimento tão grande, desesperou da vida. Desesperou da vida. Então a depressão, ela tem o seu maltrato, ela maltrata. Agora eu quero lembrar de vocês, há um objetivo. Há um objetivo. Deus sabe como usar meios para chegar a determinados fins, porque Ele conhece a vida de cada um de nós aqui. Nossa vida foi feita aqui por Ele, ó. Davi disse: tu me entreteceste no ventre da minha mãe.
Então nós fomos entretecidos por Ele no ventre da nossa mãe. Então Ele sabe a vida de cada um e como lidar com cada situação. Ele nunca fica fora do controle, nunca. Está sempre no controle de tudo. Então, queridos, mas antes vamos ver o maltrato da depressão. Lendo um livro do pastor Marcelo Aguiar, que muito me abençoou, a respeito da depressão, o sofrimento de Jó, ele dissecou a vida de Jó, e eu peguei aqui um resumo do que ele fez. Ele dissecou a vida de Jó para mostrar o maltrato que a depressão faz no físico. O maltrato que a depressão, a angústia, o sofrimento causa no físico. Então diz ele o seguinte: a depressão pode ser um momento de desânimo ou uma angústia severa, a qual nós vimos em Paulo. Na esfera física, eis o maltrato. Olha aí, o que ela causa? São muitas coisas, mas eu só vou dar o básico: alteração do apetite. Uma pessoa que está com angústia, depressão, ela tem o apetite alterado. Maioria perde o apetite, é o que eles chamam de anorexia, perde o apetite. Uma pequena parte, pelo contrário, vai para o outro extremo, come demais. Eu me lembro que quando eu tive depressão, eu fui para um extremo de comer, comia demais. Eu não sei se os irmãos me lembram, quando eu cheguei aqui, era 70 e tantos quilos que eu pesava. E quando eu tive, o que punha na mesa eu comia. Mas a maioria da percentagem perde o apetite. Perturbação do sono, fadiga, semblante caído, corpo vergado, tensão muscular, distúrbios digestivos, peito apertado. Sabe aquele peito apertado? É uma bola aqui daqui que você parece que nem ela engole, nem desce nem sobe. Fica aquele negócio, aquela sensação de uma bola aqui. Falta de ar e alterações cardíacas. Então, dentro disso, o pastor Marcelo Aguiar pegou o livro de Jó e dissecou da seguinte maneira. Primeiro, Jó 3,24, vamos lá, rapidamente, só lendo para terminarmos, irmos para o último ponto. Jó, capítulo 3, verso 24, diz ele: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Note, em vez de comer, não tinha fome, porque só lamentava, só gemia. A depressão é uma doença que leva a gente a gemer. Preste atenção aqui uma coisa, ó. O problema está aqui. O problema da depressão, o problema se estabelece aqui, ó, aqui, nessa zona. E por causa dessa zona afetada, toda a parte de baixo sofre tudo. Aí vem as sequelas no físico. Aqui está doente e lá embaixo sofre tudo. Daqui para baixo começa tudo a sofrer. Daí você entender o que Davi disse: eu não estou vivendo, eu estou me arrastando. E aqui então ele diz assim em Jó: em vez de pão me vem gemidos. Quer dizer, eu não tenho mais fome, eu só tenho vontade de gemer, de lamentar. Como é que alguém vai comer no meio de tanto lamento, tanto gemido, tanta dor? É o que a depressão traz. Falta de apetite, muita lamentação. Aí você vai para Jó capítulo 7, verso 4. Jó capítulo 7, verso 4. Olha aqui, isso aqui é um sintoma presente. Ao deitar-me digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até o amanhecer do dia. Qual é o sintoma aí? Insônia. A depressão tira o sono. E aí você fica de noite. E como a sua mente fica fraca, seu estado emocional está enfermo, os pensamentos são negativos. Aí como é que vai dormir só pensando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim? Então você se vira na cama, à noite o relógio parece que não anda. Já teve insônia? É horrível, não é? A gente fica em pé, e o negócio não anda, e você quer ler e não consegue. E as horas parece que não andam. Aí você entende quando Jó disse: muito comprida é a noite, muito longa. Agora quando a gente dorme é uma beleza, né? Você dorme, já amanhecendo o dia. Agora quem tem insônia aqui sabe, a noite não passa, se arrasta. E amanhece o dia, está aquelas olheiras na gente, aquela disposição não tem.
Então, muito longa é a noite, muito comprida é a noite. Jó 7,19, Marcelo Aguiar aqui, ele tira um outro item da depressão. Jó 7,19. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo nem de engolir a minha saliva? Você tem uma sensação de que Deus está pesando a mão em cima de ti? Ou então de que você fez alguma coisa e que Ele te abandonou? E aí, esse pensamento, principalmente no crente, ele é desesperador, porque ele mexe com a nossa fé. Aí vem o diabo e nos acusa, está vendo? Isso é falta de fé. Olha, Deus não está te ouvindo, você não adianta orar que Ele não vai te escutar mesmo. Gosto do Salmo 77, quando Davi disse: isso aí é enfermidade minha. Isso é enfermidade minha. Não, Deus está ouvindo sim, Ele está conosco na depressão. Mas você fica tão angustiado que aí você começa a ter a aerofagia. Está aqui, ó, até para engolir a saliva era difícil. Então você começa a ter aquela aerofagia, excesso de gases. E lembre-se do que eu falei da bola. Até para engolir a coisa é difícil. Você fica ali, ó. E é o que Jó está dizendo aqui, ó. Quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Peito apertado, aerofagia, bola na garganta. E em Jó capítulo 16, verso 8, o penúltimo sintoma, Jó 16, verso 8, testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já tem se levantado contra mim e me acusa cara a cara. Quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está enfrentando uma decepção, uma tristeza muito grande, ela emagrece. Normalmente, né? Sempre há exceções, ou come demais ou emagrece. Mas eu estou falando por uma porcentagem maior. Pode ver que toda pessoa que passa por uma depressão, um sofrimento muito grande, tem tendência a emagrecer, perder o apetite. E aqui ele diz assim: olha, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Por que você está assim? Está perdendo peso por quê? O que você fez de errado? E outra coisa, emagrecendo, aí aparecem as carquilhas, as rugas, o rosto fica pálido, abatido. Então a depressão traz a falta de apetite, a depressão traz o questionamento, e a depressão traz até aquela sensação de que Deus me desamparou. E finalmente, terminando o maltrato da depressão, para ver como ela maltrata, tudo isso exemplificado na Bíblia, vá para Jó 30. Jó 30, eu estou pegando o livro de Jó aqui, porque ficou mais fácil para manusear, mas são vários exemplos na Bíblia, Jeremias, Davi. Jó capítulo 30, verso 27. Próprio apóstolo Paulo: o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Sabe o que significa um íntimo agitado? Você não consegue pensar em nenhum jeito de sair do problema. Você só vê túnel fechado. Você não vê saída. E aquele ataque de pensamentos negativos à sua mente. Esse é o maltrato que a depressão causa. Agora, pastor, por que tudo isso? O que há por trás disso? Lembre-se da história que eu contei, daquele pastor. Ele termina dizendo o seguinte: normalmente é necessário a deficiência. Olha, presta atenção, lembre-se da história da moça lá, a leprosa, que já não tinha nem a mão, estava comida nas orelhas, no nariz. Quantas bênçãos, pastor? Vamos cantar esse hino, quantas bênçãos? Então, no final, esse pastor escreveu o seguinte: normalmente é necessário a deficiência de outra pessoa para revelar a nossa.
Normalmente é necessário a deficiência de outra pessoa para revelar a nossa. E nessa revelação, nós podemos encontrar o fruto para o nosso crescimento. Meus queridos, transformando a depressão em bênção. O crente, ele tem evidentemente uma vantagem muito maior do que o não crente. Porque por mais que seja o seu sofrimento, Jesus está conosco, contigo, comigo, Ele está. Agora imagine quem não tem Cristo. Como é que vai sofrer sem Cristo, sem esperança? A verdade é que quando o pecado entrou no mundo, irmão, ficou estabelecido, nós vamos morrer. Nós vamos ter sofrimento na vida, não tem jeito. Nós vamos ter queridos nossos, ou nós mesmos, que um dia vão ficar num leito de hospital, uns vão morrer repentinamente, outros vão ficar morrendo aos poucos. Não adianta, isso entrou no mundo, essa miséria entrou no mundo. Mas uma coisa é enfrentar essa miséria com Cristo, o que nos dá autoridade para dizer crente morre feliz. Seja em que circunstância for, o crente morre feliz. Sabe por quê? Sabe por que o crente morre feliz? Porque a Bíblia diz que vêm os anjos. Já imaginou uma visão de anjo, meu irmão? Você ter uma visão de anjo te pegando e te carregando? Então a depressão, a angústia, o sofrimento muito grande transforma a nossa vida, irmãos. Transforma. E é o que eu disse, Deus usa determinados meios, porque Ele sabe como chegar em determinados fins. Ele sabe como trabalhar com a tua vida, como trabalhar com a minha vida, com a vida de cada um de nós aqui. Eu me lembro que quando eu passei por isso que a irmã falou, porque eu não combinei nada com ela, não. Eu não combinei nada com ela. Ela veio aqui e falou: vou declamar o Salmo 40. Irmãos, quando eu passei por isso, que não foi fácil, muito comprida era a noite para mim, e a igreja não ficou sabendo 10% do que eu passei, porque tomei maior cuidado para não trazer preocupação. Naquela época, que foi quando eu completei 40 anos, meu pai tinha morrido, e foi uma correria lá em Santos, um desgaste tão grande para minha mãe e minha irmã, que quando eu cheguei aqui, depois daquela correria toda, não deu jeito. Os pneus arrearam mesmo. Aí o doutor Samuel me acompanhou, e naquela época também, o doutor Tolentino. Eu sabia como é que eu subia essa escada aqui, me trancava no gabinete, eu não queria ver ninguém. Mas mesmo assim atendia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Antes daquela depressão fui 1. Depois daquela depressão fui 8. Fui outro. Virei outro homem. Eu me agarrei tanto com esse Salmo 40, que uma vez à noite, eu já contei isso aqui, acho. Eu sonhei tanto com esse salmo, que a dona Ana acordou apavorada, porque eu estava sonhando e cantando, sonhando. Já viram como uma pessoa fala, dormindo? E eu me lembro que eu cantei com aquela voz toda: esperei com paciência no Senhor. E eu cantava o salmo, e cantei o salmo. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Livrou-me de um lago terrível, um charco de lodo, um tremedal de lama. Me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus.
Irmãos, há um objetivo. Deus sabe onde Ele está trabalhando. Ele sabe como nos acrescentar vitórias espirituais. O que Deus está interessado na nossa vida? Riquezas espirituais, crescimentos espirituais, mais semelhança com Cristo. Pare para pensar nos dramas que você já passou. É nessa hora que nós nos quebrantamos mais. É nessa hora que nós realmente, como disse esse pastor aqui, é preciso às vezes, nesse momento, a deficiência de alguns, ou até a própria nossa, para nós vermos quem nós somos. Nada. E o quanto nós carecemos de ter uma vida mais agarrada com Ele. Lembre-se, eu estou usando a primeira pessoa do plural aqui. Nós. A começar daqui. E às vezes vem um sofrimento. Lá no livro de Jó, ou no livro de Salmos, me fugiu a referência agora, porque ela veio agora, senão teria anotado. Há um verso onde Deus diz assim: de um modo fala Deus, e de outro também. O problema é esse outro. De um modo Ele nos fala pela palavra, ou seja, nos chama pelo seu amor. Mas quando a ovelha tem carrapicho, às vezes Ele fala de outro modo. E esse outro modo às vezes dói, machuca. Mas é nesse outro modo que você vai visualizar mais da glória dEle. Vai visualizar mais quem Ele é e quem você é. Porque quando nós temos uma visão de quem Ele é, nós temos uma imagem nossa lá para baixo, eu não sou nada. E às vezes é uma depressão, é um sofrimento, é uma luta, é um obstáculo, é um problema, seja em que área for, que está nos conduzindo para uma perfeição maior na pessoa de Cristo. Então, transformar a depressão em bênção. Se está passando por um problema desse, procure a ajuda do pastor. Nós temos 3 pastores aqui, ó. Procure, fale, procure boa literatura para ler sobre o assunto. Abra o coração, vomite a raiva. Lembra que eu falei que a depressão é uma doença de efeito? A maioria é doença de efeito. Pode ser congênita também, mas a maioria é de efeito. Sabe por quê? Às vezes é uma raiva que você tem aí marcada no seu coração, ó. É um ranço que está lá dentro. Às vezes é uma raiva que você tem de alguém e não teve coragem de falar, não teve coragem para desabafar, alguém superior a você e você não conseguiu falar, então você fica com aquela raiva lá dentro, raiva, isso vai te levar à depressão. Bem escreveu Dave Semandes no seu livro Cura para a Depressão, onde ele diz o seguinte: a depressão é uma raiva, uma ira congelada que você tem, está congelada. Descongela a tua geladeira, o que vai acontecer? É água para tudo quanto é lado. Precisa descongelar essa raiva que está dentro de ti. Ela precisa ser descongelada, porque a depressão é uma raiva que fica deprimida lá dentro, ou reprimida, uma raiva reprimida dentro de você. Então essa é a primeira coisa, precisa vasculhar, precisa fazer a oração da sondagem. Sonda, meu Deus, não é? Então falar, vomite a sua raiva. E outra coisa, depressão também, embora nem sempre, deixa eu deixar isso aqui claro, porque senão muita gente vai pensar, mas... Olha, nem sempre, mas acontece que a depressão pode também ser consequência de pecado não confessado. Nem sempre. A depressão, já disse, ela tem vários motivos. Ela pode ser patológica, problema físico, ela pode ser perca, um estresse violento. Há várias origens na depressão, como nós vimos aqui na Bíblia. Mas nem sempre é um pecado que está oculto, mas às vezes é um pecado oculto. Querem ver uma coisa? Abra lá no livro no Salmo. Salmo capítulo 32. Salmo 32. 1 a 5, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, aqui nós já temos um caso de pecado calado.
Temos um caso de pecado calado aí. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, estiagem. Aquele vigor, aquele ápice, se tornou uma estiagem. Agora olha o remédio aí. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Já lidei com isso muito, são 32 anos, já lidei muito com isso. Pastor, certo dia, eu fiz essa bobagem, nunca falei, escondi isso. Pastor, eu pequei, estou segurando o meu pecado. Olha, eu já peguei tantos casos aqui, de arrepiar cabelo. No meio evangélico, antes de muitas pessoas se converterem, sabe que há casos de pais que molestaram filhas e ficaram, depois que se converteram, ficaram com aquilo atravessado. Há crentes que viajam, comete uma fornicação, adultério e quer esconder aquilo. Que nem o Acã, lembra do Acã? O Acã pegou a capa babilônica, fez um buraco, enterrou lá dentro e pronto, resolveu o problema. Mas a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Davi disse: para onde eu fugirei da tua face? Se subo lá em cima, tu lá estás. Se desço aos abismos, tu lá estás. Para onde vou correr? Então no Salmo 32 ele diz: confessei-te o meu pecado. Confissão sincera traz mudança de vida. Confissão sincera traz purificação de pecado. Agora não adianta querer ativismo, religiosidade para querer ocultar a capa babilônica da tua vida, não adianta. Então, queridos, transformar a depressão em bênção é procurar ajuda pastoral. Se for detectado isso, converse com o pastor. Converse com o pastor. Ele está orientado à luz da palavra a lhe ajudar. Converse com um dos seus pastores. Se ela for patológica, o pastor vai detectar logo. Porque quem tem anemia pode ter depressão. Quem sofre de problema na tireoide pode ter depressão. Quem ganha um neném pode ter uma depressão pós-parto. Existem vários outros problemas onde ela pode ser patológica. Então o pastor vai ter sabedoria para encaminhar para o médico. Agora entenda uma coisa: seja de que área for, a depressão é uma porta que se abre para um novo caminhar com Deus. Entenderam? É uma porta que Deus usa muitas vezes. Ele abre essa porta para um novo caminhar com Deus. E não é só na depressão não, são nas outras lutas, nos outros sofrimentos. É uma nova porta que se abre para um novo caminhar com Deus. Muitas vezes nós nos sentimos no deserto, mas há uma coisa interessante no deserto. No deserto, Deus sempre está lá. Querem ver uma coisa? Há um verso interessante, em Gênesis capítulo 36, versículo 24, também só fala isso desse homem. Só fala isso desse homem, só essa vez. Gênesis, e aqui eu vou encerrando, Gênesis 36, versículo 24. Está falando sobre os descendentes de Seir. Aí chega aqui no verso 24, diz somente isso. Olha só, veja como no meio de um versículo tem tanta coisa maravilhosa. Ó, um negócio aqui que parece descendente. O que eu vou aprender de descendência? Mas olha o que está no meio desse verso aí. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Dá a impressão que até eram gêmeos, né? Aiá e Aná. Agora olha o que fala do Aná. Olha o que fala do Aná. Este é o Aná
que achou as fontes termas no deserto. Fontes termas, medicinais. Às vezes a cura está no deserto. A solução está no deserto. A nova caminhada com Deus começa no deserto. É interessante o nome Aná. Aná significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Aquele que ouve e dá crédito à palavra. Esse está sempre sendo conduzido por Deus em triunfo na pessoa de Jesus Cristo. E termino, irmãos. Aqui na página desse livrinho que eu escrevi, vê se dá para entender isso. Veja que coisa maravilhosa. E aqui eu termino. Nesse livrete que eu escrevi, esse aqui é a edição antiga, a nova edição já saiu maior. Mas olha, na página 27, veja só. Olha o tal do Asaf. Asaf é um salmista. Ele escreveu o Salmo 73. Olha só, aqui eu vou terminar. Veja bem se parece a mesma pessoa. Neste mesmo salmo que ele escreveu, olha o que ele diz aqui. Quanto a mim, porém, quase, faltou pouco, hein? Faltou pouco. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Era esse o pensamento dele quando ele começou a escrever o Salmo 73. Aí no mesmo Salmo, olha o que esse homem fala lá no fim. Olha o que ele diz. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Por isso é que falou aquilo. Isso é ele dizendo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Você está passando por um problema, uma luta, um sofrimento, Deus está segurando a tua mão. Ele está. Está segurando a tua mão. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 21 a 26, olha, tudo no mesmo salmo. Dá para entender que é a mesma pessoa? E veja o Jeremias aqui, ó, terminando com Jeremias. Maldito o dia em que eu nasci. Para pensar nisso. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Quer dizer, não quero nem que se lembre que eu nasci, que eu tenho aniversário, não. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, olha, te nasceu um filho, alegrando com isso grandemente o meu pai. Seja esse homem como as cidades que o Senhor Deus, sem ter compaixão, destruiu. Por que minha mãe não foi a minha sepultura? Quer dizer, por que eu não morri no ventre dela? Por que ela não permaneceu grávida para sempre? Por que eu saí do ventre dela? Tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Jeremias 20, 14 a 18. Agora o mesmo homem que amaldiçoou esse dia, o mesmo homem que amaldiçoou o homem que disse que ele tinha nascido, agora esse mesmo homem diz aqui, de longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí, porque eu satisfiz a tua alma cansada, e saciei toda a alma desfalecida. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele,
para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Queridos, pode ter certeza, haverá um fecho, onde Deus vai chegar a um fim na tua vida. E seja qual for o fim, mesmo que seja carruagem, é um final glorioso. Saindo dela, ficarás mais semelhante a Cristo. Saindo dela, tu vais dizer aquilo que Davi disse. Davi, ou o escritor do Salmo 119, né? No verso 67 e 71. Antes de eu ser afligido, olha aí, afligido, antes de eu ter depressão, eu dava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. E no 71 ele disse, foi-me bom. E olha, irmãos, eu digo de coração, eu nunca pensei que eu ia dizer, foi bom eu ter tido a depressão, porque olha quantas vidas eu pude ajudar. Quantas vidas eu pude ajudar. Agora, se eu não entendesse nada, que ajuda eu ia dar? Eu ia ficar do outro lado da mesa, escutando alguém falar, tudo materialmente, vamos orar. Não, mas agora, uma coisa é quem está do outro lado da mesa, e eu sei que eu estou do lado de cá, sabendo o que o outro está passando. Então, eu não fiz curso de psicanálise, não fiz nada. Mas passei ali pelo crivo dela. Então, posso dizer, foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom. Queridos irmãos, esperem nele, porque o novo cântico vai surgir na boca dos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.